Um dia depois de reunir o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o presidente Lula volta a acertar os ponteiros com seus ministros, entre eles Fernando Haddad, numa semana decisiva para a economia. Nos dias 9 e 10, o Comitê de Política Monetária faz a última reunião do ano e define a taxa de juros do país. Adrian de Almeida acompanhando essa movimentação direto de Brasília. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Tomás. Hoje o dia foi movimentado aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula ele se reuniu com 5 ministros, mas dessas reuniões, de fato, a mais importante, a mais esperada, era com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso porque o tema aí de economia tem repercutido muito nesses últimos dias. Ontem, por exemplo, o presidente Lula, no Conselhão, ele deu uma alfinetada no Congresso. Ele disse que o governo não tem um problema com o Congresso Nacional, mas que disse que essas emendas impositivas, que são essas emendas PIX, em que os deputados e senadores indicam, né, valores que são aí de fato exorbitantes, e o governo tem que, de fato, pagar essas emendas, e ele disse que isso é um erro histórico. E também, como você mesmo já adiantou, nos dias 9 e 10 a gente tem aí a reunião da Copom, que deve definir, então, para os próximos meses a taxa de juros, né, que é a taxa Selic. Ela está atualmente em 15%, a expectativa é que, de fato, ela continue nessa porcentagem, e nos últimos 3 meses, nas últimas 3 reuniões, na verdade, continuou. Não houve alteração, não aumentou, mas também não diminuiu. E o presidente Lula, ele disse que essa taxa Selic, ela deveria ser menor, porque com isso diminui a inflação, diminui essa taxa de juros, o Brasil, né, ele consegue dar um crescimento e dar uma guinada. Então, assim, esse tema, né, de economia, ele tem repercutido bastante nesses últimos tempos. Na terça-feira mesmo, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado o projeto de lei que ele aumenta aí, né, essa taxação para as casas de apostas, que são as bets, e para as fintechs, que também já teve um pequeno embate entre o relator, o senador Eduardo Braga, porque ele disse que o pessoal do governo aí, principalmente o Ministério da Fazenda, moveu um pouquinho aí nos bastidores para mover um pouco, tentar mudar um pouco os pontos que são mais importantes desse projeto de lei. Então, assim, de fato, esses últimos dias e provavelmente os próximos, a agenda do presidente Lula vai envolver muito essa pauta econômica, e tem muitos projetos de lei ainda também para serem aprovados ainda neste ano. E lembrando que o recesso parlamentar, ele começa no dia 23 de dezembro. Então, a gente tem aí cerca de 18 dias para que o Congresso Nacional e o próprio Executivo consiga adiantar as análises, né, e as votações, e o Executivo também para conseguir sancionar os projetos de lei que estavam previstos, né, para este ano. Então, lembrando, o recesso parlamentar ele começa no dia 23. Até esse dia é a data provável para que consiga fazer isso.